Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia. Paz e graça a todos. Por que o Espírito Santo não fala com muitos dos nossos irmãos, estando estes enredados numa série de problemas ocasionados por não ouvirem a voz de Deus? E por que o Espírito Santo não deseja se comunicar com esses irmãos? Qual é a intenção do Senhor em deixá-los no silêncio? Não tenhamos somente as Escrituras como fonte de comunicação entre nós e nosso Deus. Até porque a própria Escritura diz que a letra, ou seja, a gramática, a grafia, a gramática, a escrita, sem o Espírito, ela é morta. O homem natural não pode entendê-la. Embora nós nascemos de novo, temos o Espírito de Deus, nós podemos também voluntariamente ler as Escrituras no homem natural, ou ser por Satanás manipulado em nosso homem natural, e por isso então não compreendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu estou lendo em Atos dos Apóstolos e quero ler com vocês o motivo do qual Deus não tem falado com a maioria dos nossos irmãos. Estes não têm ouvido, escutado a voz de Deus no seu trato diário, no seu dia a dia, nas negociações, nas conversas com os vizinhos, com os familiares, nas compras, nas vendas, na saúde, naquilo em que nos deparamos em ações práticas durante o nosso dia. Nós muitas das vezes precisamos da orientação do nosso Pai porque queremos fazer tudo para agradá-lo. Não queremos que o nosso dia seja desagradável com aquele a qual prestaremos conta. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Mas não se trata de juízo, se trata de amar o nosso Senhor Jesus Cristo e desejar fazer-lhe a sua vontade. Para isso precisamos ouvi-lo. E ele não fala somente pelas Escrituras, pelo contrário, ele nem fala através das Escrituras, se não ouvirmos o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, enviarei outro em meu lugar, ele vos ensinará todas as coisas. João 14. Atos capítulo de número 1. Não sai de Jerusalém até que do alto receba o Espírito Santo. Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 10. Não ensinará mais homem ao homem, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, porque eu mesmo colocarei dentro do coração de cada um a minha vontade. Então o Espírito Santo ele não tem falado com os nossos irmãos. Por quê, irmãos? Por quê? Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas através do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 28, verso 2, lemos: E o povo bárbaro usou conosco não de pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um fecho de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não lhe deixa viver. Irmãos, veja a afirmativa desse povo gentil, bárbaro, que não conhecia a Deus vivo, seguia vários deuses conforme feitiçarias, bruxarias e seus deuses pagãos. Veja a afirmativa deles, sem dúvidas. Sem dúvida, significa que eles tinham total certeza daquilo que eles estavam falando, meus irmãos. Total certeza. E o que eles estavam falando? Que o apóstolo Paulo, com certeza, ou sem dúvidas, é a mesma coisa. Esses dias, a, a minha menina do meio foi desligar o disjuntor de luz, e são 3 relógios lá embaixo. Eu falei para ela: tem certeza qual é o nosso? Ela disse: tenho certeza. É certeza, não é eu acho que tenho certeza. Você tem certeza? Tem. Ela foi lá, desligou, peguei, fui desencapar o fio, tomei um baita do choque. Aí brinquei com ela: ah, me matou com a tua certeza?
Então, a certeza dos nossos irmãos é assim, igual dela, igual da minha filha. Quando a gente diz que tem certeza, a gente tem que ter certeza do que a gente está falando. Porque as palavras não são de graça, como muitos pensam, e ficam falando à toa sem saber o que estão falando. Este povo, a qual o navio em que Paulo estava sendo transportado para Roma atracou, na verdade ele afundou e as pessoas foram até a nado a essa ilha, tinham certeza que o apóstolo Paulo era um criminoso e os deuses deles estavam castigando. Ora, eles eram bárbaros, primitivos. Os inimigos dele não eram a falta de internet, de luz, de carro, não, eram víboras, animais peçonhentos. Eles conheciam muito bem ah, os seus inimigos ali. Eles conheciam aquela víbora, sabiam o poder mortal dela e sabiam que ela era venenosa e ele iria morrer a qualquer momento. Por quê? Porque ele era um assassino, segundo eles. E eles não acharam, eles não disseram, nós achamos que ele é um assassino. Nós, no homem natural, a gente acha isso. Não temos certeza, mas a gente acha... Não, eles falaram sem dúvida. Então vamos continuar o texto, irmãos. O que isso tem a ver? Vamos ler aqui. Que o Espírito Santo vai falar. Para quem tem ouvidos para ouvir, quase ninguém tem, mas alguns têm. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentindo mal algum, mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Ué, 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 ué. Que certeza é essa que agora eles mudaram de opinião e diziam que ele é um deus? Como assim? Ele não era um criminoso? Irmãos, quantos de nós estão assim? Ah, eu tenho certeza que Deus quer que tu faça isso, irmão. Quantos falam isso? Claro, não é o irmão que está dando certeza que vai se ferrar ali no achismo certo dele. É um achismo certo, né? A certeza do achismo. Quantos irmãos nossos dizem que tem certeza? Irmão, olha bem, não é a pessoa certa, irmão. Ó, as evidências. Não, tem certeza. Deus falou comigo, é ela. É ele que Deus quer para mim. Não, esse negócio aqui é de Deus, irmão. Com certeza é de Deus. Como virou um chavão o nome de Deus na boca das pessoas, meus irmãos? A santa verdade virou um chavão, algo insignificante. Eles tinham certeza, sem sombra de dúvida, é um assassino. Ué, agora virou um Deus? E mudaram de opinião, diz o texto. Meus irmãos amados, quantos de nós são assim que mudam de opinião? Uma hora crê de um jeito, uma hora crê de outro jeito. Se a fé que a pessoa tinha, ela mudou porque não era certo, quem garante que agora é a fé certa, é a convicção certa? Não convém que sejamos assim, irmãos. Não convém. Mas o que eu faço então, irmão? O que eu faço? Eu realmente já nem tenho mais certeza de nada. Já é um primeiro passo. Reconhecer que as tuas certezas nunca foram certezas. É o primeiro passo. Reconhecer que as tuas certezas nunca foram certezas. E por quê? Vamos continuar o texto, porque nada melhor que o Espírito Santo, através das Escrituras. A regra é o Senhor usar as Escrituras pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falar, mas ele pode falar com nós sem as Escrituras, como eu falei no vídeo passado. Continuamos então no verso 7. Não, é até o verso 6, espera aí, deixa eu achar aqui o texto. Verso de número 21, irmãos. E disse-lhe, nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algum mal de ti. Então os judeus cristãos mandavam cartas de recomendação uns dos outros. E como Pedro era o apóstolo dos judeus, o apóstolo Paulo, chegando no seu destino, ele foi encontrar alguns irmãos judeus. E esses irmãos disseram, nós não ganhamos carta falando nem bem nem mal de ti. Continua o texto. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque
Quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, às quais ele expôs o testemunho, o reino de Deus, persuadindo com respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Então, o apóstolo Paulo foi aos irmãos judeus, né, e pregou o caminho, pregou sobre o Senhor Jesus para eles, para que eles largassem o judaísmo e crescem no evangelho do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo começou a pregar a eles, eles marcaram o encontro e o apóstolo Paulo começou a pregar. Desde o quê? Desde as escrituras dos profetas, da lei e dos profetas. Então o apóstolo Paulo usou as escrituras, a lei de Moisés, também os profetas, não diz ali, mas pode ter usado os salmos também. Ele usou as escrituras que ele tinha, que era o Velho Testamento. O Novo, aqui nós estamos lendo o que aconteceu, mas o apóstolo Paulo não tinha o Novo Testamento. Ele era um dos autores do Novo Testamento. O Espírito Santo era o autor, mas ele era um dos instrumentos, né? Então o apóstolo Paulo usou as escrituras da época. Então, Deus, ele usa as escrituras para nos ensinar as coisas. Nós precisamos aprender pelas escrituras. E o Espírito Santo vai nos mostrando as coisas ali nas escrituras. Sem o Espírito Santo nós não entendemos nada. Agora, o Espírito Santo também fala fora das escrituras, assuntos que não estão nas escrituras, como eu ensinei no vídeo passado. E eu disse por que muitos de nós não estão ouvindo o Espírito Santo. Seria o próximo vídeo e serão dois. Um agora mostrando um motivo e um outro vídeo mostrando o principal de todos os motivos. São dois motivos que nos impedem de ouvir o Espírito Santo e por isso mudamos de opinião toda hora e por isso achamos que Deus é conosco no negócio e quando o negócio dá errado a gente viu que não era. Mas por que a gente não viu antes? Porque o Senhor não nos mostrou antes que o negócio não ia dar certo, que aquela amizade não ia ser boa, etc, 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 e mil etc. Então, no vídeo passado eu disse o porquê, que eu ia explicar em um vídeo, mas vou explicar em dois, porque nós somos igual a esses gentios. Temos certeza, ora, a fé é a certeza. A certeza é a certeza, 2 mais 2 é 4, não tem como mudar de ideia, irmãos. Não tem como. Então a nossa certeza não vinha de Deus, se nós mudamos de ideia é porque não veio de Deus. Que triste, né, irmãos? Vamos continuar então aqui. E discordando uns com os outros, eles partiram após Paulo. No verso 24, eu pulei um. E alguns criam no que era falado, mas outros não criam. E discordando uns dos outros, eles partiram após Paulo para falar a palavra. E o apóstolo Paulo diz: bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo não ouvirão, ouvindo ouvirão, mas não entenderão, e vendo verão, mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecha-lhe os olhos, a fim de que não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, e não entendam com o coração, e não se convertam, para que eu os cure. Então eles não entendiam o que eles ouviam e viam. Por quê? Para não se converter e Deus os curar. E por que Deus não queria que eles se convertessem? Porque o seu coração estava endurecido. Então, o que impede nós de ouvir o Espírito Santo? É a dureza do nosso coração. Nós não queremos ouvir. Nós queremos fazer do nosso jeito. Então, a gente quer que aquele negócio dê certo. A gente quer que a compra daquele carro dê certo. Então, a gente não quer ouvir o Espírito Santo. A gente quer ouvir um falso profeta dizendo que vai dar tudo certo. E a gente vai acreditar nele. Então, nós não ouvimos o Espírito Santo porque o nosso coração está endurecido. A gente não tem vontade. A gente quer fazer do nosso jeito e fingir e ser falsos, mentirosos, fingidos de que Deus está conosco naquele negócio lá. A gente é promíscuo, leviano, avarento e por isso não ouvimos a voz do Espírito Santo. Mas por termos nascido de Deus, diferente, porque aqui eu falo com irmãos nesse canal, diferente dos pagãos ali que até era justificável,
eles mudarem de ideia e não terem certeza, porque eles não tinham o Espírito Santo. Nós temos. Diferente deles, nós temos. Como os judeus tinham o Espírito Santo, não em batismo, não habitando neles, mas em convencimento. Mas eles endureciam o coração. Eu não quero crer. Eu quero seguir Deus nas minhas tradições, no que a minha carne acha bom, no que a minha carne se exalta e gosta. Então nós não ouvimos o Espírito Santo e provavelmente tudo que você está fazendo, Deus não está nem aí, não aprova, e você acredita que Ele aprova. Por quê? Porque o coração é duro. Porque o coração é endurecido. Você só vai querer ouvir o Espírito Santo quando você não tiver mais jeito. Quando você tiver quebrado, moído, arrebentado, talvez numa cama de hospital tetraplégico, perdeu mulher, marido, perdeu tudo, tá lá embaixo da ponte aí o coração vai estar quebrantado. E não vai ser mais duro, não, vai ser molzinho, bem molezinho, assim. O Senhor Jesus vai falar bem baixinho. E você vai ouvir como se estivesse gritando e vai atender e vai responder. Infelizmente é assim, irmãos, com a maioria de nós. Então não se ouve o Espírito Santo de Deus. Por que eles não creram na fala do apóstolo Paulo? Olha quem era Paulo, como falamos no vídeo anterior, ouça o vídeo anterior. O apóstolo Paulo recebeu uma porção do Espírito. Os apóstolos, mais os 70, 83, receberam uma porção do Espírito que nós não recebemos. E mesmo assim eles não creram. Imagina eu, se não crer em Paulo. Imagina eu, Arigó aqui do fim do mundo, falando aqui com você através desse vídeo. Por que você vai crer se não crer nem no apóstolo Paulo? Irmãos, então por que não crês? Por causa do coração endurecido. Porquanto o coração desse povo estava endurecido, e com os ouvidos ouviam com dificuldade, e fecharam os olhos a fim de não verem. Meus irmãos amados, vamos abrir as Escrituras em Tiago, capítulo de número 1, Hebreus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí você vai chegar em Hebreus. Depois de Hebreus nós temos Tiago, um livro antes do apóstolo Pedro. Tiago, capítulo de número 1. Verso 4. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberadamente, sem acepção, lhe será concedido. Vai, irmão, tem que fazer esse negócio e agora vai dar certo ou não? Deus quer que eu faça? Deus vai ser comigo nesse negócio ou não? Pois é, irmão, não está na Bíblia, né? Na Bíblia dá alguns parâmetros gerais, coletivos. As Escrituras têm parâmetros gerais e coletivos e têm parâmetros individuais. Tem, por exemplo, o vídeo passado eu mostrei uma porção do Espírito dada somente aos apóstolos e os 70. Nós não temos. É individual aqueles indivíduos, não é para todos. Amarás o teu próximo é para todos, desde o menor até o maior de nós. Aqui, quem precisa de sabedoria, embora não esteja escrito na Bíblia, tal negócio eu vou abençoar, tal eu não vou. São mais de 10 mil profissões lícitas hoje, né? Então ia ter que ter muito papel para muita Bíblia. Mas o Espírito Santo quer nos orientar, quer falar. Como? Peça sabedoria e Deus dá liberadamente. Mas por que Deus não fala se o negócio vai dar certo? Porque tu não quer ouvir. Tu já decidiu que esse negócio é o melhor para ti. Tu criou uma expectativa. Tu não sabe o futuro, mas acha que sabe. Então tu tá cheio de desejos de realizá-lo. O teu desejo maior, a tua expectativa maior não é Cristo, é esse negócio. Se Deus disser que não, tu vai ficar triste. Por causa dessa dureza do coração, o Espírito não fala contigo, por isso você não crê. Mesmo que ele diga que vai dar errado, mesmo que ele usa todas as pessoas para dizer, um burro começa a falar com voz de gente, você não vai ouvir igual.
porque o coração é endurecido. Ele dá dele, eu não tenho fé, eu vou dobrar o joelho pedindo fé. Deus deu fé, tamanho de um grão de mostarda, qualquer fé serve. Mas se eu tô duro de coração, não presta para nada minha fé. Eu vou ser incrédulo mesmo. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, mas peça com fé, não hesitando, porque quem hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pensa tal homem que receberá uma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável e inconstante em todos os teus caminhos. Então, por que o homem é inconstante, irmão? Porque ele duvida de Deus. Peça com fé. O que é a fé? É a certeza. Está escrito aqui que Deus vai dar a sabedoria, vai dar a resposta. E por que eu não obtenho a resposta? Porque eu duvido da resposta. E por que eu duvido? Porque eu já tenho as minhas vontades. Eu já tenho os meus desejos pré-estabelecidos. O pré-julgamento, não se fala tanto do pré-julgamento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo número Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 4. Verso 1. Efésios 4, verso 1. Portanto, eu, preso do Senhor, vos rogo, como é digno de vossa vocação, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Espera aí que eu estou lendo errado aqui. É Efésios 4, verso 14. Vou ler o 13 primeiro. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida, estatura e à plenitude de Cristo. Nós vemos no vídeo passado que nós temos a mente de Cristo, irmãos. Então, quando um vizinho começa a se aproximar de nós, fazendo amizade, às vezes é Satanás usando ele para seduzir a nossa esposa, ou o nosso marido, ou os nossos filhos. E a gente, com, abre aspas, o bom coração, tem que amar os vizinhos, a gente vai abrindo a porta da casa. E o vizinho começa a flertar com a mulher, ou a vizinha com o marido. E aí dá problema. Deus, eu tive um bom coração, eu amei meus vizinhos como o Senhor ensina. Por que isso aconteceu? E daí, meus irmãos? E daí? Nós temos a mente de Cristo. Esse amor natural é pecaminoso e sujo. O Espírito Santo quer nos orientar. Te afasta desse vizinho. Por que você não ouve, irmão? Porque você tem o teu amor próprio, que é trapo de imundícia diante de Deus. Esse amor é vômito para o nosso Deus, meus irmãos. Ele é o cabeça da igreja, o varão perfeito. Deus é Cristo encarnado. Quando Felipe pergunta, mostra-nos ao Pai, o Senhor Jesus responde, olha para mim e vereis o Pai. E Ele quer que nós chegamos à estatura dele, a varão perfeito. Para isso precisamos ouvi-lo, irmão. Logo o Espírito fala, não conversa, evita, cumprimenta e vai embora. Você sente, aí o vizinho chama, o Espírito vem e diz, não convida para tua casa. Você pensa assim, eu vou convidar ele para ir lá em casa. O Espírito Santo fala, não convida. Mas tem que amar o próximo. É a letra morta, você leu a letra pela tua alma, pelas tuas emoções caídas. Que comeu a árvore proibida, lá o fruto proibido. Não leu pela revelação do Espírito. Por causa dessa dureza de coração, é que você muda de opinião. Eu achava o vizinho tão bom, achava o vizinho tão abençoado, olha só o que aconteceu. Ele era um irmão em Cristo, era uma irmã em Cristo, olha o que fez comigo. Quem está preocupado com o que você acha, irmão? Quem se preocupa? Você acha que o vizinho, que a vizinha se preocupou? Coisa nenhuma. Só o seu Jesus se preocupa. Ouça ele. Não teu coração que é enganoso. Continua aqui o verso 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactuado pelo auxílio das juntas, segundo a eficácia da operação de cada parte,
faz aumento do corpo pela edificação em amor. E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente. Então é a vaidade da nossa mente, a vaidade que vem do coração, que vem dos sentimentos, induz a nossa mente aos pensamentos errados. Então, esse nosso bom olhar, esses nossos bons olhos para o vizinho, para a vizinha, para o colega de trabalho, é da nossa vaidade, não é do Senhor. Então, por que os irmãos não ouvem o Espírito Santo? Não tem a mente de Cristo desenvolvida neles, porque eles olham segundo o seu coração caído e não segundo a reta justiça de Deus. Então, eles disseram, é um criminoso, vai morrer, por isso que a cobra mordeu ele. Sem sombra de dúvida. Aí não morreu, é um Deus. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Renuncia a tua carne. Ah, esse serviço é bom, eu quero muito esse serviço. Não é mais bom, deixei de achar bom agora. Agora eu quero a vontade do Senhor Jesus. É por isso, irmãos. Próximo vídeo, vamos adentrar mais profundamente as entranhas do nosso coração, para então pôr a luz de Deus lá dentro e sermos varão perfeito, aprovado, que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e segue a direção do Espírito Santo. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.